Não, fez 1000 vídeos. É? Mesaque. Vamos lá? Eu só consigo encaminhar um por vez. O que vai aparecer? Aqui. Melhor. Quer colocar aqui? Quero. Não posso esquecer. Melhor colocar perto do salão. Tu és mineira ou... Oi? Tu és mineira? Priscila Pereira, diretamente de Floripa. Quando tiver ok. Eu não nasci em Floripa, mas eu dou referência. E aí, pessoal, ótima noite. Estamos aqui em mais uma edição do DigitCast, o podcast mais desejado de Alphaville. Quero que você fique aqui até o final, porque hoje o conteúdo, gente, vale ouro. Estamos aqui com uma querida, ela que veio lá diretamente de Floripa para nos prestigiar e nos dar o gostinho de ouvir um pouquinho a respeito da história dela. Ela é mentora, terapeuta e empresária. Então eu quero apresentar aqui para vocês essa querida. Seja bem-vinda, Priscila. Oi, Max. Muito prazer estar aqui. Eu tô muito feliz de poder trazer um pouquinho da minha mensagem aqui para Alphaville. Sempre falo que aqui é a terra da prosperidade. Prazer enorme estar aqui no teu podcast. Seja muito bem-vinda. E Pri, fala pra gente, como que começou essa trajetória sua, né? Eu vi que você hoje atua como terapeuta, ajuda mulheres até que querem se relacionar. Sempre foi assim? Eu vi que já foi corretora, enfim, como que iniciou essa jornada aí enquanto terapeuta? Bom, a nossa vida, ela se constrói ao longo do caminho, né? As coisas não são como são desde sempre. É tudo muito cíclico.
E eu entrei numa jornada de encontrar o meu propósito de vida faz 6 anos. Então eu comecei a buscar por que eu vim no mundo? Por que eu estou aqui? Tem algum motivo de eu estar aqui? E não fazia mais sentido. Eu sempre fui CLT, eu sempre tive uma voracidade para trabalhar. A veia do trabalho era muito latente em mim. E eu sempre fiz o meu próprio corre e eu sempre achei isso muito bacana em mim, muito legal. Mas tinha algo que faltava, tinha um tempero a mais. E aí eu entrei numa jornada de autoconhecimento. E aí eu quero dizer para você que se você quiser entrar numa jornada de autoconhecimento, esteja preparado, porque foi o maior tombo que eu levei na minha vida. Caramba. Quando eu comecei a me entender, eu vi que eu não sabia nada da Uhum. vida, eu vi que eu não sabia nada a meu respeito e eu não sabia nem por que que eu estava aqui respirando. Faltava um sentido, faltava um porquê. E eu ainda assisti aquele filme do Will Smith, "Qual é o seu porquê?", né. E aí aquilo foi mexendo comigo, até o ponto de que eu comecei a sair do CLT, eu já empreendia no Uhum. meu CPF, porque eu sempre falo que a gente precisa empreender no CPF primeiro para depois empreender no CNPJ, né. E eu já empreendia, um lugar que eu passava, eu fazia um estrago dentro da empresa. Eu sempre chegava no maior nível de cargo, eu conseguia todas as metas, mas faltava um sentido maior. E aí quando eu entrei nesse autoconhecimento, quando eu entendi que além do empreendedorismo no meu CPF, eu poderia empreender no CNPJ, eu comecei a empreender. De Incrível. que forma? Trabalhando para mim mesma, trabalhando para o meu porquê, para o meu sentido. E aí eu não sabia o que eu ia fazer, eu só sabia que eu não queria mais estar onde eu estava. Aí, um dia eu gosto de contar essa história, que o teu chamado, o teu propósito, ele te procura, não é você que procura ele. Essas pessoas que vivem atrás de saber o sentido da vida e o propósito, pode esquecer, você É não o vai seu encontrar. propósito que te encontra, É o né? seu propósito que te encontra e a vida dá sinais. A vida dá sinais ao longo Acredito desde a nisso. tua existência, desde que tu nasceu. As tuas características de líder, elas se revelam desde que você nasceu. Quando você vai, brincar com seus amiguinhos, e você é que escolhe quem vai fazer o time, você é quem comanda quem vai para o norte, quem vai para o sul, quem vai ser o quê da brincadeira. As tuas características, as habilidades de liderança e de comando, ela já aparecem sempre. E com o propósito não é diferente. E aí um dia eu estava trabalhando num projeto dentro do mercado imobiliário lá na Bahia, e eu recebi uma mensagem no meu Instagram, eu já fazia um movimento ali de impulsionamento. Eu impulsionava as pessoas, isso foi lá para 2020. Eu fazia um trabalho de impulsionamento, de motivar, de dizer: "Vai, faça, corre e tal, performance, tarará". E aí eu recebi uma mensagem, "Pri, eu tô numa transição de carreira, e eu gostaria que você me desse uma mentoria". E eu não dava mentoria. E eu disse assim: "Tá". Nunca dei mentoria na vida. Daí Olha o propósito encontrando. eu falei assim, era uma corretora de imóveis, eu falei assim, ela tá assistindo. Eu falei assim: "Eu te cobro R$ 1.200". No dia seguinte de manhã estava na minha conta o Pix, o TED, enfim. Eu falei: "Gente, alguém tá pagando pelo meu conhecimento". Não que isso não acontecesse antes, mas é diferente quando você Uhum. empreende. Falei: "Tá bom, eu vou te dar um processo de mentoria". Eu peguei rapidamente tudo que eu já tinha estudado, eu falei: "O que que essa menina precisa para se desenvolver? Vou fazer algo por ela". E assim aconteceu, aquelas sessões e tal. E aí eu disse: "Eu sou mentora, de fato". Então eu comecei a exercer esse trabalho no primeiro momento como corretora de imóveis, e aí as coisas foram tomando outro destino. E aí eu percebi que eu precisava me desenvolver pessoalmente, eu precisava ir buscar. Então vim muito para Alphaville, fiz muita mentoria com grandes nomes aí do mercado de desenvolvimento humano, Saiu da inércia, tu saí da investiu. inércia e vendi um Total. carro. Eu tinha um carro Caramba. zerado. Eu vendi um carro e investi tudo em mentoria, era 15, 20 mil, tá, tá, e eu ia. Até que, eu comecei a entender que o propósito dá sinais. E aí nessa transição entre trabalhar com corretores, sair do mercado imobiliário, começar a desenvolver pessoas, aí eu percebi que as pessoas me procuravam de fato para aconselhar, então foi difícil eu entender que eu dou conselho para qualquer coisa.
Se um médico chegar na minha frente e tiver com problema na vida dele, eu dou um direcionamento. E a parte comportamental é muito aguçada em mim. Então eu entendo de comportamento quando uma pessoa, eh, ela tá em pé parada, pela roupa dela, pelo olhar dela, pelo jeito dela, mexendo o cabelo, eu entendo o comportamento dela. Esse é um ponto. Segundo, as pessoas me procuravam sempre com problema de relacionamento. Tô me separando, meu namorado me deixou, eu não sei mais o que que eu faço, é meu pai. Sempre era relacionamentos, principalmente conjugais, mas relacionamentos interpessoais, familiar, muita discussão. E eu tava sempre aconselhando os amigos e as pessoas próximas. Sempre caía nesse assunto. Eu disse, gente, tem alguma coisa pra me dizer aí? Ô, Pri, isso tem a ver com os 3 tipos de perfis comportamentais que você comenta muito lá no Instagram, a respeito de ser salvadora e tudo mais. Percebo que hoje as pessoas sofrem muito com isso, né? Tipo, acho que desde sempre, só que a gente tá buscando mais essa consciência, né? E foi interessante você ter falado assim, a parte do autoconhecimento foi o que te caramba, o que que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu faço, eu posso até ter algo, mas quando vai ver, eu não entendo o meu porquê. E aí, na sua trajetória, dentro disso que você já comentou aqui, né, aqui agora com a gente percebe que teve os seus porquês e você saiu da sua zona de conforto. Isso é muito Saí. interessante. Você falou que você vendeu um carro, tipo, Vendi. mas esses pontos que você comentou, o que que seria de fato esses 3 tipos de perfis comportamentais que você comenta lá no Insta? Isso foi a partir do meu conhecimento empírico, vivenciado, Hum. né. Por tudo que eu já tinha, recebido das pessoas, eu cheguei a 3 perfis de comportamento. E o que que isso quer dizer? Primeiro que isso aconteceu comigo, porque como eu sou uma mentora, o meu conhecimento ele é vivenciado, né, pela prática daquilo que eu superei na minha vida. Então, eu a partir disso, do que eu estava superando, eu identifiquei que nas pessoas, a gente em se tratando de relacionamento, nós buscamos algo sempre. Sim. A gente tá nesse caminho, né, o autoconhecimento, a identidade profunda, a espiritualidade, tudo isso contribui para que você coloque o teu PIN no mundo. Eu gosto sempre de dizer, você tem que ter um PIN ali no mapa, né, de saber quem é você de fato. E isso você vai rasgando várias casquinhas que existem em você que se construíram ao longo do teu crescimento e da tua formação de personalidade. Mas eu percebi que essas pessoas que me procuravam, e eu também, eu carregava uma dor que eu projetava fora, era uma dor interna, eu projetava para outras pessoas resolverem essa dor, e principalmente no cônjuge. Então eu entendi que nos relacionamentos o ser humano procura 3 tipos, suprir 3 necessidades. A primeira necessidade de ser amado, a segunda necessidade de ser aceito e a terceira necessidade de ser compreendido. E dentro desse padrão, desses 3 comportamentos, a gente expressa mais ou menos, eh, aquela dor, aquela necessidade. Então tem pessoas que expressam a necessidade de ser aceito, mas dói muito mais a necessidade de ser amado. Tem pessoas que expressam a necessidade de ser compreendido, mas dói muito mais a necessidade de ser aceito. E eu ainda, né, ao longo desses meus estudos, eu estudo muito a respeito disso. Ao longo desses meus estudos, eu percebi que além de, buscar ser aceito, compreendido e ser amado, o ser amado, ele é o centro de todos. O ser compreendido e o ser aceito, eles são primos, eles andam lado a lado. E o que que são, né, esses perfis comportamentais? Quando eu não identifico qual é o meu perfil, o que que eu tô buscando nas relações, eu acabo usando essa dor para me relacionar com as pessoas. Então o ser amado, ele é o salvador. Eu Uhum. intitulei ele como o salvador de todos, a salvadora. Sabe aquela mulher que, resolve a vida de todo mundo? Sabe aquela mulher que tem dificuldade extrema de pedir ajuda? Ela é a Mulher Maravilha. Ela resolve tudo. Ela só atrai pessoas com problemas. Tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Tá saindo com alguém, conheceu um cara bacana, mas não consegue expressar pra ele o quanto ela gostou dele. Ela tem uma trava. E ela busca muito suprir essa necessidade resolvendo os problemas dos outros, porque é neste momento que ela se sente a salvadora, que ela se sente amada.
aquele amor que tá faltando aqui dentro dela. Uhum. Já o ser aceito, né, o comportamento ser aceito, é o agradador. Sabe aquelas pessoas que fazem de tudo pelo outro, não conseguem dizer não, têm uma dificuldade extrema de dizer não, diz sim para todos e não para si. Tem até mentem, pequenas mentirinhas, porque não consegue dizer não, então acaba inventando situações para fugir daquela situação onde tem dificuldade de se posicionar. São pessoas que não têm muita, controle financeiro, não dão muita importância para isso, um senso de merecimento muito baixo. Uhum. Então acaba agradando sempre, tem um alto índice de independência emocional, porque tenta agradar para suprir aquela necessidade de ser aceito por alguém, que normalmente carrega uma dor de rejeição e abandono lá da infância. E tem o ser compreendido, que eu intitulei como manipulável. É aquele flexível demais, ele é uma pessoa que não se sente compreendida. Fala, 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 desabafa com todo mundo, necessita estar falando o tempo todo e consumindo, às vezes come demais, às vezes estuda demais, porque ele precisa sempre de experiências novas, porque logo ele não se ele entra numa turma, ele não se sente compreendido, ele troca. Então, o amor para ele, os relacionamentos não é um valor, porque ele começa a namorar, rapidamente aquela pessoa não o compreende, porque ele sai daquela onda, daquela visão turva da paixão, e ele troca, ele vai para nova experiência, em nova experiência, buscando ser compreendido. São pessoas mais inconstantes, São digamos. pessoas extremamente inconstantes e são pessoas um pouco mais ilusórias. Eles se iludem rapidamente com a conversa do outro. Tem uma série de características que eu listei sobre essas pessoas e que, a partir do momento que eu trago essa consciência para a pessoa, você precisa mudar esse comportamento de querer salvar todo mundo. Quem é que tá te salvando? A partir do momento que a pessoa toma essa consciência, ela fala: opa, peraí, eu tô exausta de salvar todo mundo. E aí, neste momento, a gente muda, porque assim, a gente não consegue mudar a personalidade. A gente não consegue mudar o perfil comportamental. Mas entendendo o meu perfil, eu consigo sair da dor e ir pro recurso. Porque resolver problemas é uma habilidade. Tá, mas aí como que você identifica esses perfis? Como que eu identifico? Bom, quando uma pessoa chega pra mim pra resolver essa porque nenhum desses 3 perfis, ele consegue se relacionar. Ele acaba, um se isola demais, não consegue se relacionar, né, tem dificuldade. Sabe aquela mulher que diz assim: "Eu não consigo me relacionar, não atraio homem nenhum", ela já tá com 45, 50 anos no terceiro casamento e não consegue. Uhum. Tem aquela que não sai de um relacionamento abusivo, que é o ser aceito, que é o agradador, leva porrada e continua, porque não consegue a dependência emocional, a dor e o veneno, né? O veneno e o antídoto é da mesma pessoa. E tem aquele que fica girando, 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 que é o inconstante. Então, quando ele vem com essa dor pra mim, eu identifico a partir da infância. Tudo começou na infância. Como consteladora, né, eu fui para constelação sistêmica para entender os padrões de comportamento. Não atuo com constelação, não é a minha linha, mas eu tenho a formação apenas para trazer o conhecimento para minha linha, que é de consciência. Eu trago tudo para consciência, e é a partir dali a gente vai trazer ações para evolução. Então, a partir da infância, eu preciso saber tudo que aconteceu na tua infância. Por que isso? Porque nós temos padrões repetitivos da nossa infância. E isso, ele tem embasamento bíblico. Você sabia? Sim, eu acredito muito nisso. A Bíblia fala que nós temos, a bênção e a maldição, ela é passada de geração em geração, até a quarta geração. É Então, hereditariedade, né? tudo que você está fazendo hoje, Max, de bom e de ruim, ele pode ser transferido para a tua geração, para né, para as pessoas que virão após você. Então, por isso que a gente fala tanto em se preocupar em construir um legado, porque o que acontece no mundo espiritual também é repassado. E lá em Gênesis, e agora fugiu, mas no momento que Gênesis 26, se eu não me engano, no momento em que Abraão
está saindo, indo em partida para a terra prometida, ele vai com Sara, e quando ele chega no rei, no Abimeleque, ele fala que Sara não era mulher dele, que Sara era irmã dele. Por quê? Porque ele tinha medo que matassem ele para ficar com Sara. Porque naquela época, né, a disputa por mulher e tudo mais. E isso aconteceu antes do filho dele nascer, Isaac. E aí depois a gente vai para Gênesis, no finalzinho lá de Gênesis. Eu fugiu agora o meu déficit de O atenção não versículo. permite, mas eu tenho tudo anotadinho. E depois a gente vai, né, para a segunda geração. Então Isaac, com a mulher dele, Rebeca, ele vai também para a terra prometida e ele faz a Mesma mesma coisa. coisa, inconscientemente, porque Abraão não chegou para ele e contou, né? Ele fez inconscientemente. Então o que que acontece? É um Sim. padrão de repetição onde nós transferimos as bênçãos ou as maldições para a nossa geração. E quando a gente não toma consciência disso, do que a gente viveu na infância, ou do que a gente recebeu do nosso sistema familiar, do nosso ecossistema, nós replicamos isso em comportamentos na vida adulta. Uhum. Então, quando essa pessoa, né, quando o agradador, salvador ou manipulável chega para mim, o que que eu trago para ele? Que dentro do padrão dele tem algo que aconteceu e não é bruxaria, não é nada, é apenas eu identificar que na família dele aconteceu. Porque ele vai me contando a partir da história, então é através de fatos. Olha, minha mãe separou do meu pai, me teve aos 16 anos, eu também aconteceu, tive um filho Mesma aos coisa. 16 anos, me separei do meu primeiro marido e agora estou aqui, Nossa, não sei o que que eu faço. e aqueles casos que a pessoa já se relacionou e quando você vai ver ela já se relacionou com 3 Pedros de uma vez, tipo, até nisso a pessoa repete. Até o nome, Cara, é até muito bizarro isso, se teve Pri. gêmeos, se não teve. Aham. Não é bizarro, né, a gente fala que é bizarro, mas é o que está escrito, é Sim, imutável, né. Se é tipo um aconteceu princípio, é um né. princípio, aconteceu lá atrás, acontece até hoje. E o que que de bom também acontece? Teve uma passagem onde teve uma briga entre irmãos e que um filho presenciou, e aí depois ele se reconciliou, que foi com José do Egito. O pai de José teve uma discussão com o irmão, acho que é Jacó e Esaú. E aí eles se discutiram, depois eles se reconciliaram. E aí depois José se reconcilia, abraça e beija o pescoço dos irmãos, porque na reconciliação do pai dele, ele era pequenininho e ele viu o pai beijando o pescoço do irmão. Então a Bíblia ela é É. detalhista. Vocês me perdoem eu não ter a riqueza de dados, a precisão de dados, porque eu não gravo tudo. Mas a essência é essa, ele presenciou e ele replicou. Então o que é feito, né, o teu filho, ele vai fazer o teu exemplo que ele vê, não o que você fala. Então foi isso que aconteceu e é isso que acontece até hoje. Por quê? Pode vir o aceleramento de geração. A gente está vivendo uma aceleração no mundo, a tecnologia e tudo que tem acontecido. A gente está vivendo outros universos e metaversos, não sei o quê. Mas o ser humano não evoluiu, é a mesma forma, não mudou, é o mesmo de Gênesis, é o mesmo de Êxodo, é o mesmo do Evangelho. E a gente tem um exemplo a ser seguido, que esse exemplo se chama Jesus Cristo. Então o que está escrito não mudou. Como diz o Tiago Brunet, a Bíblia ela é mais atualizada que o jornal de amanhã. Sim. Então, eu me baseio com tudo que está escrito, porque é um fundamento. E dentro do meu trabalho, quando eu identifico esses perfis, o que que eu faço? Meu bem, vamos mudar então? Vamos evoluir? Eu costumo dizer que a pessoa que chega para mim, eu dou 2 avisos, né. O primeiro, eu peço permissão para entrar naquele passado, porque eu vou resolver o teu passado. Você vai sentar na minha frente, eu vou te dar clareza do teu passado. Só que eu preciso ter permissão para mexer nessa situação, porque você volta lá no seu passado para tirar toda a dor que pode ter consciente ou inconscientemente, e para viver um futuro livre, né, resolvido. Porque o passado te impede, ele é o maior inimigo do teu futuro se ele não tiver resolvido. E a segunda coisa que eu falo é assim: você tá preparado para ser confrontado? Porque você vai me odiar. Você não vai me amar como mentora no primeiro momento. Depois você vai me amar, mas eu vou te tirar da tua zona de conforto e vou te levar para tua zona de confronto, é embate.
O tempo todo. Então, quando a gente começa essa avaliação do que a pessoa chega para mim, do que eu identifico nela, nunca é fora, é nela, e do que ela precisa evoluir, mudar, é onde começa o confronto, é onde começa a evolução. Ô Pri, se tratando assim de um pouco de polêmica, digamos assim, Bora lá. essa situação que eu lembrei que tá bem atual, acho que rolou esse final de semana, do Neymar, não sei se você acompanhou a tour. Ele namorou a Bruna Marquezine e tudo mais, né, com certeza teve outros casos, né, na época teve lá o filho dele, e agora ele tá com essa outra Bruna, Bru, a Bru ali, tá. E aí, aconteceu que a galera tá reclamando muito, né, esse povo é machista, é porque a Luísa Sonza, por exemplo, ela é condenada até hoje por uma coisa que ela não fez, no que cerne a traição ali dentro do casamento e divórcio. Vivendo nessa era de separação, né, quais são os padrões que você percebe nessa galera que tá na mídia? A gente não pode falar muito, porque às vezes a gente não conhece a infância, né, então a gente fica ali meio que vê uma informação aqui, outra ali, meio que algo solto, e às vezes uma leitura corporal que você faz quando a pessoa aparece no story. Mas quais são, assim, a sua opinião? Quais são as suas pontuações dentro desse conhecimento que você traz de perfil comportamental, a era de divórcio que tem sido muito alta atualmente? O que que você pontuaria, assim, pra gente sobre isso? bom, sobre o Neymar, eu comentei, acredito que ontem, numa roda de amigos, a gente, nossa, novamente, né, acontecendo algo Uhum, polêmico com esse menino, né, com esse homem, né, que já tá aí, é um homem um já, homem. né. Eh, eu tecnicamente, o que que eu diria? Que ele tá repetindo um padrão, se você observar a Bruna, a primeira Bruna, a segunda Bruna, é um padrão de nome, de estilo, né, Uhum, mesma é a coisa mesma coisa, praticamente. então é uma repetição de ciclo. E eu gosto de dizer que é o seguinte, eu vejo duas situações, tá. A vida promíscua, ela é muito tentadora, principalmente para quem tem dinheiro, né, porque as pessoas, elas não odeiam Deus e elas não amam o dinheiro. O problema é quando elas têm o poder e se esquece que primeiro é Deus. E eu não tô falando que é o caso dele, mas eu fico imaginando o quão tentado ele não deve ser, a todo momento, né, por tudo que ele é, por tudo que ele construiu, para que ele não consiga vencer. Às vezes a gente quantas vezes você já caiu numa situação, né, de beber demais, de estar no ambiente, a oferta ali é tanta que para que ele não caia nisso, ele tem que estar muito alicerçado numa maturidade masculina, tá, de um homem maduro, com postura de homem, que entende que a promiscuidade, que a traição, ela faz parte de um mundo que não são dos homens maduros. Tá? Não é porque Legal. tem pessoas que, o homem que vive dentro de um ciclo, tá, de mulheres, sexo, sair e vida promíscua de fato, ele entende, subentende-se que ele é o pegador geral. Só que ele é o homem com maior índice de masculino ferido. Uhum. Entendeu? Por que que eu preciso de tanto para provar? Eu já peguei situações onde o homem ele tinha uma necessidade extrema de quantidade, volume para provar para ele mesmo que ele era o machão. Porque no fundo ele tinha uma dor inconsciente de homossexualismo. Então existe muito disso. Tem homens que fogem do amor, têm medo do amor, então acaba indo para esse lado de se prostituir, né, de não entender o que que é o namoro, o casamento. Então acredito que para o Neymar, a maior dificuldade é ele vencer, os frutos da carne. E eu não julgo ele, porque não deve ser fácil, né, o acesso que ele tem e tudo que ele tem. Por outro lado, o caminho que ele deveria era, fortalecer espiritualmente, fortalecer a maturidade de homem dele. Porque se ele fosse um homem íntegro, se ele fosse um homem de postura, masculino curado, com o olhar para o sistema familiar, para ele não ficar repetindo, porque ele traiu a outra, ele traiu essa, e se ele não curar, ele vai continuar cíclico, aparecendo na mídia ou não,
Então, seria um caminho de buscar a maturidade para que isso não fosse mais uma necessidade dele. Quando você atinge a maturidade, tanto o homem quanto a mulher, o sexo ele é só um complemento. Ele é um pilar de fundamental no Uhum. casamento, porque 2 pessoas que um homem e uma mulher que não transam são amigos, né. E eu ainda, sou polêmica, que eu não acredito que exista amizade entre homem e mulher, mas um casamento sem sexo é amizade. Mas uma mulher e um homem que são maduros, que estão em busca de um relacionamento, porque é uma complementação, tudo que eu necessito como mulher vai estar no meu parceiro e vice-versa, tá. Um homem precisa de uma mulher para sensibilidade e a mulher precisa do homem para proteção. Então, quando não busca esse caminho, acontece o que está acontecendo hoje, sabe. E um grande problema da modernidade e e que pode acontecer, eu não digo que é o caso no Neymar, mas encerrando essa questão dele, acredito que é a maturidade de homem de fato. Mas o que acontece, que eu vejo muito na questão das separações, né, por que que tá tão intenso isso, né, pelas polaridades invertidas. Nós vivemos um mundo de mulheres masculinas e de homens feminilizados. E quando isso acontece, cada um está exercendo a função que não veio no mundo para ser, primeiro de tudo. É Temos uma disfunção, né. uma disfunção. Temos uma mulher exausta, tentando ser o que ela não precisa, competitiva Uhum. com o sexo oposto. Temos um homem frouxo, que não cumpre aquilo que ele deveria, o mínimo, que a gente sempre brinca: tem que pagar a conta, tem que cuidar, tem que proteger, tem que prover. Tem sim. Se você é homem e tá me escutando, é isso mesmo. "Ah, porque eu sou adepta de que o eu não não, não, a mulher pode sim dividir a conta". Pode, aí depois quando ela chegar em casa e bater na mesa, você não vai reclamar. Por outro lado, mulher, se você acha que tá deixando agora como é que as mulheres falam, assim: "Eu não preciso de ninguém pra me bancar, É um eu empoderamento, preciso né. mostrar que eu sou independente". Legal. Aí quando você chegar em casa, você tem um homem banana do seu lado, que não faz aquilo que precisa ser feito, você vai reclamar. Então a disfunção ali, né, as polaridades invertidas, que é o feminismo que levanta essa bandeira, né, não acredito que tenha 2 vertentes do feminismo. A defensa a defesa de conquistas é muito legal, mas eu não quero conquistar nada para parecer igual, eu quero conquistar porque eu sou mulher. Uhum. Tá. Como que a gente consegue tratar isso? Gente, tá bom esse papo, né. Se a Pri não Tô muito viesse pra cá acelerada. não, tá muito top. O que que vocês estão achando? Reage com foguinho aí, se tá fazendo sentido pra vocês. Se eu não tivesse a agenda tão apertada, a gente ficava aqui mais de 5 horas, porque eu já tô querendo ter uma terapia gratuita aqui. Mas é legal você ter falado desses pontos até da Salvadora e tudo mais, eu me identifico muito com a Salvadora. Então, hoje, quando eu trouxe mais essa consciência, busquei entender quem que eu via agindo dessa forma era a mamãe, né, e aí eu tô replicando ali um comportamento e tudo mais. Uhum. Quando eu comecei a perceber e notar isso e ficar mais consciente no que cerne o entendimento, de fato, de que isso era prejudicial, que isso fazia, ser algo disfuncional, falei assim: "Opa, isso tá pesado demais, esse fardo é pesado demais". Que é onde a gente eu, pelo menos, eu me posiciono contra mesmo o feminismo nesse sentido, porque, teve até um vídeo da Anitta, da Luísa, as mulheres todas falando: "O que eu quero é casar, o que eu quero é me sentir protegida mesmo". Eu notei que tudo isso e tal, a fama, não sei o quê, é legal, mas eu quero chegar em casa e ter um ombro para deitar e saber que ali eu vou me sentir segura. Então a gente vê que até é uma ilusão, né. Mas como que trata isso? Por exemplo, no meu caso, eu busquei, né, fazer terapia, hoje eu também tenho uma formação, a gente até conversou um pouco sobre isso, dentro do reprocessamento generativo. Mas, por exemplo, eu busquei entender a minha infância, que é algo que você acredita muito, só que essa consciência, além da consciência, como que eu trato esses pormenores, né, desses desafios que vai surgindo ao conviver com outras pessoas ou até mesmo tentar entrar dentro de um relacionamento. Bom, eu trabalho em 3 vertentes, né, mas você tocou num ponto bem importante que eu vou trazer algo eu vou pontuar aqui, que é o papel do homem e da mulher, que essas que estão aí, né, vulgarizando, né, o feminino, porque
Trazendo para uma ordem mais espiritual, eu acredito muito que o caminho que o mundo está indo é de destruição. Uhum. Porque se a gente entende que as mulheres precisam ser masculinas, os homens precisam ser femininos, as mulheres precisam mostrar o corpo para conseguir algo, o homem precisa ter poder e volume e a promiscuidade. E agora eu não preciso, eu não tenho um sexo determinado, eu vou estar sempre. Eu não preciso mais fazer filho. Então a gente está indo para um caminho de destruição. Se não existe o homem e a mulher, se não, eu não tô falando de opção sexual, tá, gente? Eu estou falando de, sim, existe o homem e existe a mulher. Ponto final. E é por esses dois caminhos que a gente consegue construir uma nova vida. Se a gente seguir o fluxo do progressista, do disruptivo, é um caminho de destruição da humanidade. Porque não se casa mais, não precisa fazer mais filho, cada um faz o que quer, vive um oba-oba, e aí a gente tem a receita completa do fim do mundo. Uhum. Então eu acredito que onde o inimigo, né, nosso inimigo, porque o diabo não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo, porque com Deus ninguém pode. Amém. Ele tá caminhando para isso. E essas mulheres que vendem sexualidade no lugar de sensualidade, onde tudo pode, agora estão se sentindo vazias, porque esse é o caminho. Todas essas pessoas que ficam buscando muitas coisas fora, todas essas, né, mas a maioria é porque tá vazio por dentro, Sim. sabe? Eu vi pouco tempo atrás, eu não assisti porque eu não acompanho, mas teve um podcast que falaram que tinha uma dessas cantoras falando que fazendo um stories e falando pra sua dançarina: "Olha, vai ali no outro camarim que tem um homem ali, ele quer me pegar, mas você vai no meu lugar?" Caramba. Assim. Isso é o sexo. Então, elas estão caindo na real e eu fico chocada com o impacto que a fala delas tem. Uhum. Porque as pessoas que têm um nível de consciência mais baixo, que idolatram, que olham e acham, né, não tirando todo o legado e a construção, a ser disruptiva numa Tipo, carreira, desprezando, né? de Nada ser uma disso. empresária visionária, essas mulheres elas fazem acontecer. São artistas, têm né, uma carreira, pagam um preço por tudo isso, mas o impacto que uma fala delas tem nesse sentido me deixa bem chocada. Então, não, sendo famosa, não sendo, o que que a mulher busca? Toda mulher busca Presença, proteção, segurança, proteção, segurança. A mulher nasceu para ser protegida, ela não se protege. provisão. Ela não se protege. Por quê? Porque quem protege ela? O homem, Uhum. certo? Então, a mulher busca proteção no relacionamento e o homem busca admiração. Ele busca respeito, provisão, poder, entende? Então, um complementa o outro. E qual é o papel do homem? Do homem de Gênesis, certo? O papel do homem é prover. Gostei dessa expressão do homem de O homem Gênesis. de Gênesis, Um homem Adão, o maduro, homem maduro, certo? O homem que Deus fez. Não é o homem que o homem fez, certo? E é o homem que é filho de Deus. Nem todos nós somos filhos de Deus, sabia? Sim. Somos criaturas. Mas filho é aquele que paga o preço para ser. E a mulher de Gênesis? É a que fica em casa, procria, cuida e é submissa na missão casamento, porque submissão é de entender que a responsabilidade do casamento é do homem e a mulher corrobora para aquela missão, que é o Uhum. casamento, e esse homem protege ela, entende? E quem protege o homem? Deus. Entende? Por isso que o homem fisiologicamente foi feito com mais força. Por isso que a mulher tem mais sensibilidade, o homem não. O homem é fúria. O homem é raiva. Até nisso Deus é perfeito, As né? mulheres não entendem que quando o homem dá um soco na mesa é porque é a Sim. natureza dele. Não tô dizendo que isso é Sim. correto, né? O homem tem que aprender a A dominar dominar. isso que corre na veia dele. Mas se ele não for assim, ele não é homem. O homem que é sensível é o homem frouxo.
Não espera do teu marido a sensibilidade. O homem, de fato, ele é mais individualista, ele é mais racional. Uhum. Ele precisa estar lá no meio dos amigos, lá num dia da semana, botando pra fora tudo aquilo ali. Ele aprende a dominar a fúria dele com artes marciais, com clube de tiro, com o clube do futebol, com coisas que ele coloque pra fora essa masculinidade, mas que é um homem de respeito. O homem maduro, ele é um homem extremamente perigoso. Tá, e como é que a mulher faz pra ser mais atraente? Pra atrair esse homem? O Vamos homem de lá. Gênesis, né? O homem de O homem Gênesis. que realmente teme, porque até nisso Deus é tão maravilhoso, ele é perfeito, a palavra, o fundamento é tão maravilhoso, que a gente lembra, eu lembro dessa passagem aqui ao você compartilhar isso, que o Senhor fala que quando o homem, ele não cumpre o papel dele, a oração dele é interrompida. O cara que maltrata a mulher, que desonra a mulher, a oração dele é interrompida. Gente, isso é muito sério, É muito né? sério. É muito sério. Mas como que eu faço, Pri? Bom, eu quero ser atraente, eu quero realmente atrair esse homem. Tá. Pra concluir ali, né, a mulher, por sua vez, ela, para as feministas não caírem aqui em cima da gente, a mulher, a função intuitiva, né, instintiva dela é essa, de multiplicação. A mulher, ela é uma multiplicadora. Ela é o centro onde multiplica Progenitor, né? a vida. Então, ela alimenta, ela cuida e ela serve. E esse homem protege e provê. E um complementa o outro. Toda a sensibilidade está dentro dela. O homem que é casado e conectado com a sua mulher e são maduros, ele não toma nenhuma decisão sem falar com a mulher. Sabe aquela história de vou falar com a minha mulher e depois eu te dou a Uhum. resposta? É fato. Por quê? Por causa do sexto sentido da mulher. A mulher é intuitiva. Se o marido chega em casa, ó, eu tô pensando em, sei lá, trocar de carro e o carro é esse aqui. Ela olhar, putz, mas acho que isso aí não vai rolar. Uhum. Ouve. Porque todas as respostas de um homem estão dentro da parceira dele. Sempre. E isso é Muito bom. maturidade no relacionamento. E aí, esse homem maduro, ele existe. Não é comum. Deveria ser. É normal ele existir, mas não está sendo tão comum por conta do que nós estamos vivendo. Legal. Pelos acessos, né? Antigamente casava frouxo com masculino e tava tudo certo. Na verdade, antigamente não era tão assim, né? Mas hoje as pessoas não estão suportando tanto. E aí, como que eu vou atrair esse homem maduro? Eu sinto que hoje tá tudo muito mais exigente, sabe? Eu fico vendo, assim, rodas de amigas. A minha mãe fala que, tipo, antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, você olhava e, tipo, vamos casar. E casava. Eu tenho pais de amigas minhas que viu a pessoa andando de carro. O pai da Hannah viu a tia Rosana andando de carro, assim. E falou, é a mulher da minha vida. E casava com a pessoa. Mas Hoje em claro, dia, a gente, tipo, eu tenho amigas que têm um checklist, sabe? Eu tenho que ter o checkzinho ali. Não tô criticando, cada um tem ali uma normalmente a que análise de tem o uma check forma. é a ilusão da princesa. É, né? É a dependente emocional. E aí ela tem um checklist com 10. Vem um que atende Aí, ó, 3, sinto ela já muito cai. lhe dizer. Então você é uma dependente. Interessante. Mas é que assim, ó, antigamente passava na rua, olhava, se piscou, ok. Só que assim, hoje tem 30 mensagens aqui no teu WhatsApp ou naqueles aplicativos, Aham. dizendo assim: você quer sair comigo hoje? Porque no fundo, é um bando de carente, é Sim. um bando de desesperado, tá? Que não conseguem suprir e esperar as etapas e parte logo pro sexo. É só isso. Porque se conseguisse ser maduro o suficiente para conhecer, trocar É uma valores, fuga, né? é uma fuga emocional total. Assim como a maioria dos clubes, das noitadas, a galera que tá na noitada não tá procurando casamento, Uhum. tá fugindo. Quem quer casar não tá na noitada, né? E é algo que eu tenho trabalhado muito até em mim, porque tem lugares que não faz mais sentido uma mulher madura estar. E como Sim. se tornar uma mulher atraente para esse homem maduro? Porque, veja bem, as mulheres que vulgarizam demais o corpo. Se você vai lá no Instagram, tem foto de peito, biquíni, copo com bebida e noite. A maioria que se vulgariza tem esse comportamento. O homem maduro, não olha essa mulher.
Uhum. Você já viu alguma vez, um homem dizendo assim, ó, numa conversa de amigos: "Nossa, putz, gostei dessa gata aqui, os cílios dela era perfeito. Não, mas a unha de gel dessa daqui, putz, essa me ganhou pela unha de gel. Nunca. O mega dessa daqui era perfeito. O vestido que ela estava usando era perfeito". Gente, o homem não olha isso. Acorda. Isso é muita imaturidade. É uma mulher sem maturidade que acha que o seu valor está no seu corpo. Então, eu não tô dizendo que são todas, mas existe muito, eu recebo muitas. E você não está sendo atraente porque o seu peito tá de fora. Muito pelo contrário, você está sendo uma exposição e você está contribuindo para que aquela noite de sexo aconteça. Uhum. Porque a tua imagem comunica. Se você está mostrando o seu corpo semi-nu, o que você está querendo? Tá. E normalmente, quanto mais você se torna madura, mais o teu estilo vai mudando. Mais vai ficando solta a roupa, mais você vai prezando por outros aspectos na tua imagem, na tua linguagem corporal, na tua linguagem não falada, e você vai se tornando como atrair esse homem? Sendo essa mulher madura. Você vai passar por um período difícil. Se prepara, gata, porque não vai ser fácil. Porém, vai ser a transformação da sua vida. Vai ser a última vez que você vai passar por isso. Porque depois que você passar por esse processo de maturidade, você vai casar. Você vai encontrar o seu parceiro de vida, que vai caminhar lado a lado. Porque ninguém nasceu para ser sozinha. A Uhum. maioria das salvadoras que chega para mim, independente, masculinas, Uhum. muito voraz no trabalho. O trabalho Faz. arrebenta, grana. Só que chega dentro de casa, eu não entendo por que que esses homens não chega, por quê? Porque tá fazendo o papel do homem. Porque declara para se justificar uma defesa de que não precisa de homem, Uhum. né. E aí, ou cai naquela linha muito fechada porque tá fazendo o papel do homem, ou cai na linha vulgar, que mostra demais e o homem, ele não quer. Eu gosto sempre de falar uma frase do Lucas Scudler, que ele é um terapeuta de relacionamentos especificamente, teólogo e tudo mais. E ele fala assim, ó: "O Superman não casa com a Mulher Maravilha, ele casa com a Lois Lane. A Mulher Maravilha, ela é a tal, mas a Lois Lane é uma mulher comum, onde ele se apaixona e casa. O Super-Homem. Ou seja, para de tentar ser a Mulher Maravilha. Para de tentar ser o homem da tua vida, aprende a ser uma mulher madura, feminina, com identidade, com espiritualidade, que este homem vai começar a te enxergar, porque a natureza desse homem é te conquistar. Permita-se ser conquistada. Passa o Pix da mentoria, inclusive, como que funciona essa sua mentoria? Fala pra gente. Gente, infelizmente estamos chegando ao final, mas eu não poderia perguntar como que funciona esse processo de acompanhamento aí. Você ajuda a gente nessa jornada, por exemplo, Pri, eu me identifico com esses traços que você comentou, como que é essa ajuda, como que funciona os encontros? Você pode dar só uma pincelada pra gente sobre isso? Eu abro, né, turmas de mentoria em grupo, mas hoje eu tô focada no trabalho, individual. Também Perfeito. faço eventos, já fiz alguns eventos. Eu gosto de dizer que Deus, ele, né, me fez bem metida, assim, eu gosto. Mas eu acredito que quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um talento, um dom de Deus, porque Deus me deu o dom da ciência, da clareza. Eu olho e eu entendo o que está acontecendo na tua vida, eu te dou clareza para você curar e avançar. Então, quando Deus te dá um dom, não é sobre você, é sobre quem precisa dele. Então quando eu tô, na minha atuação individualizada, eu consigo ter um approach melhor com a pessoa, sabe. E no grupo também tem a mesma intensidade, mas quando ela me contrata para um acompanhamento individualizado, eu fico full com aquela pessoa. Meu processo dura 30 dias. Durante esses 30 dias, nós temos um encontro semanal, em torno de 2 horas, onde eu vou tratar o teu passado, o teu presente e o teu futuro. A Uhum. base do passado é sistêmica, familiar, perdão, cura e consciência. A base do presente é autoconhecimento, valores e habilidades,
reconhecimento de identidade, quem sou eu, e a base do futuro é a espiritualidade. A mulher só consegue ser madura quando ela entende a espiritualidade, a conexão com o Criador. E se torna filha, né? Se torna filha, porque até então ela é só uma criatura. Só crê. E Só crê crê. até o diabo crê, né, gente? Até o diabo crê, estremece. Exatamente. Aí começa assim, ó, às vezes as pessoas acham, né? Eu vejo muito assim, método disso, método Uhum. daquilo. E o meu método é te fazer voltar ao princípio. Hum. Primeiro eu tiro as dores que tem dentro de você, A depois essência, né? eu digo quem é você sem dor, porque com dor você é uma pessoa. Uma pessoa não levanta de casa e sai para matar outra. Ela tem uma dor. Ela tem uma rejeição do pai. Ela tem um abandono da mãe. Uhum. E ela expressa aquilo ali. Alguns matam, alguns mentem, alguns dão tapa na cara. Mas não muda em nada a dor que tá dentro da pessoa. O descontrole frente a ela é que muda a tua reação. Então eu trato a dor da pessoa. E depois eu trago a identidade através do autoconhecimento. E depois eu volto ao princípio com a espiritualidade. Nossa, como você vai fazer isso? Muito simples. Você precisa encontrar. Você precisa entender que existem princípios, existe um ponto de partida e precisa de conexão. Relacionamento. Não é religião. É relacionamento. É bem diferente. Legal. Vamos fazer aqui um bate-volta, assim, antes da De frente gente. com a Gabi. Quero. Antes da gente concluir aqui, Pri, eu vou falar uma palavra e aí você fala com outra palavra o que isso significa pra você. Tá. Tá? Deus. Tudo. O centro de tudo. Mãe. Meu porto seguro. É meu sono falar. Pai. Meu pai é o meu aconchego, é o meu colo. Foi uma grande ferida e hoje é o meu grande amor. Amigos. Poucos e bons. Trabalho. Essência. Dinheiro. Muito bom. Terapia. Fundamental. Deixa eu ver. Mentora. São poucos, mas existem os verdadeiros. Se você pudesse deixar uma única mensagem resumida sobre tudo isso que você nos ensinou aqui, que de fato, assim, não tem preço. Qual seria essa mensagem que você deixaria para quem ficou nos assistindo aqui? A base de todos os meus princípios, a base daquilo que eu vivo, a base daquilo que eu acordo e vou dormir. Não tem outro caminho a não ser amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, você se ama. Se você ama a Deus, você ama o próximo. Se você ama a Deus, você ama a humanidade. Se você ama a Deus, você não mente. Se você ama a Deus... Eu ficaria até amanhã. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Pri, muito obrigada, que a sua voz possa ecoar de geração em geração, que eu possa te ver até na Forbes. Quero declarar isso sobre a sua vida aqui ao vivo, porque você carrega algo diferente. Você é luz, você de fato ilumina. Então, que o Senhor possa continuar te abençoando e te prosperando nos teus caminhos. Quero te agradecer. Me sinto muito honrada de ter tido esse bate-papo com você. Eu vou assistir novamente, gente, porque foram muitos aprendizados, né? E é aquilo também. Não tem como ela falar tudo aqui, porque é um bate-papo de 1 hora que a gente tem. Então, você aí de casa, né, que percebe alguns momentos, algumas coisas que a Pri comentou aqui, busque por essa mentoria, busque por esse cuidado, porque é fundamental. Foi o que ela falou, às vezes vai doer. Eu gostei dessa parte que você comentou assim, às vezes eu vou confrontar mesmo, a pessoa fala assim, cara, eu odeio ela, mas depois você vai amar, você vai agradecer. Então, Pri, muito obrigada, que o Senhor te abençoe poderosamente e até a próxima, pessoal. Um beijo. De verdade, porque na hora que você falou com o Isaac, né, tipo, muitas